que a doce e maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre toda a terra, seja derramada sobre cada um de nós, seja derramada sobre você que está me ouvindo agora. Amém. Hoje, o Senhor me despertou com esta frase: o meu povo peca por falta de conhecimento. O meu povo peca por falta de conhecimento. Porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta do pecado. Ela nos liberta de todo o mal. Mas o povo, hoje, prefere conhecer 1000 bobagens, as asneiras do mundo, as ofertas do mundo, do que conhecer a verdade. O povo peca por falta do conhecimento de Deus. O povo peca por falta de conhecer a verdade que liberta. E o Senhor está nos alertando hoje. No livro de Oséias, nós vamos encontrar o profeta Oséias. Ele diz no capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Olha que coisa grave. Sabe por que o povo estava perecendo? Porque não estava conhecendo a verdade? Porque os próprios sacerdotes, os homens que Deus levantou para falarem sobre a existência de Deus, se acomodaram. Começaram a permitir muita coisa. Permitiram que o relativismo entrasse dentro de uma igreja onde o Senhor é absoluto. Ele é absoluto. Não tem essa história de, não, mas nessa situação aqui, aí é relativo. Não é relativo. O que não agrada a Deus, não agrada a Deus e pronto. O pecado continua sendo pecado. E o preço do pecado é a morte. E o Senhor me acordou hoje dizendo: o meu povo peca por falta de conhecimento. Eles não conhecem o Senhor. Ora, se você não conhece a Deus, se você não busca essa palavra, se você não busca o conhecimento da vida, como é que você vai deixar de pecar? Primeiro que você nem sabe que aquilo ali é pecado. Acontece que o Senhor não tem por inocente a pessoa que tem condições a ter acesso à palavra de Deus e simplesmente prefere outras leituras, outras coisas, do que o conhecimento da verdade. O povo tem acesso. Hoje, todos nós temos acesso a esta palavra. Temos acesso, sim. Mas não queremos ouvir essa palavra. Porque esta palavra nos chama à responsabilidade de nascer de novo. Mas saibam que esta falta de conhecimento da verdade leva o homem à morte eterna. Jesus Cristo disse em sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ai daquele homem, do sacerdote,
ou de nós que conhecemos a palavra de Deus, fecharmos a nossa boca, nos omitirmos de falar esta verdade. Ai de nós! Ai de nós, se fizermos isso. Ele disse: o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes. Agora ele se refere aos que têm conhecimento da palavra, da verdade, e deixaram com que entrasse ali imagens feitas por mãos de homens. Começaram a implantar doutrinas vãs que afastam o homem de Deus. O homem fica pedindo a uma imagem no lugar de pedir ao Senhor. O Senhor disse: o que eu tenho com os ídolos? Que tenho eu com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações. Assim disse o Senhor. E aqui, ele diz que pelo fato dos sacerdotes rejeitarem o conhecimento, o Senhor disse: também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. É muito grave. Tudo isso que nós estamos enfrentando, irmãos. Toda essa amargura, esse remédio tão amargo, tão angustiante. Parece a mulher com dores de parto. E esse filho não nasce. É assim que nós estamos. E nem assim, o homem procura conhecer a verdade que liberta. Nem assim o homem toma consciência de sua dependência de Deus. Nós dependemos do nosso Criador, do Autor da vida. E nada vai mudar isso. Mesmo que o homem negue o Senhor, ele continua sendo Deus. Não muda a realidade. E nós sabemos de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas o homem não está buscando o conhecimento. Ele prefere as mentiras do mundo. Ele prefere gastar o seu preciosíssimo tempo de vida aqui na terra, lendo por horas e horas, o que não leva a Deus. Pelo contrário, às vezes até leituras e vídeos de coisas que os afastam ainda mais de Deus. Procuram consolo aonde não há consolo. Procuram vida aonde há morte. Tudo por falta de conhecimento de Deus. Você precisa conhecer a verdade que liberta. Assim disse o Senhor: o meu povo peca por falta de conhecimento. Ah, se nós buscássemos o Senhor com toda a força do nosso ser e pedíssemos primeiramente perdão, misericórdia de Deus, alívio para as nossas dores. E tudo isso nós vamos encontrar na presença do Deus Altíssimo. Busque a face do Senhor. A
partir de hoje, busque a face do Senhor. Procure conhecê-lo mais. É verdade que se você não tiver Bíblia e você for procurar no YouTube, quando você procurar conhecimento da palavra de Deus, primeiro vão aparecer duas propagandas obrigatórias que você não tem como pular. Tem que ser ou uma mulher fazendo gestos obscenos ou um homem fazendo gestos obscenos. Ou então uma bobagem bem grande para tirar de você a possibilidade de entrar na presença de Deus. É verdade que primeiro você vai ter que enfrentar este obstáculo. Aí só é você fazer assim, você bota a palavra, o que você quer, e você imediatamente faz assim. Aí vai passar. Aí quando eles terminarem de fazer o que eles obrigam a gente a olhar, que é o que eles querem, nós não somos obrigados a olhar. Terminou. Quando terminar a musiquinha, aí você já tá, graças a Deus, podendo olhar para o seu celular de novo. Mas é quando você está buscando a palavra de Deus. Mas se Deus quiser, todas as nações da terra vão proibir deles colocarem qualquer tipo de propaganda pornográfica, qualquer coisa obscena, antes da palavra. Eles vão ser proibidos de colocar. Se eles querem colocar estas coisas, então eles coloquem para quem está procurando pornografia. Aí pronto, se disser pornografia, ou se escrever pornografia, aí vai ter essas propagandas que é café pequeno para quem quer ver pornografia e quer ir para o inferno mesmo. Agora, peraí, espera uma coisinha. Eu não pedi pornografia, não. Então, peraí, eu não quero nenhuma propaganda que não seja sobre a palavra de Deus. Se for uma propaganda passando que tem uma leitura para você ler da Bíblia, ou que tem uma palavra de Deus para você ouvir, tudo bem. Quando você terminar de ouvir aquela palavra que você pediu, aí você pode ir lá naquela que a propaganda deu a sugestão para você de ver. Então, quem quer Deus tem que haver definição. Não pode ter meio termo. Então, quem quer Deus tem direito de não ouvir pornografia. É um direito que querem roubar de nós. Mas Deus está acima do mal. Então, como nós estamos recorrendo a Deus, nós vamos derrubar toda esta muralha de Satanás. Pela fé no Senhor. E como é que você vai ter fé no Senhor? Pelo conhecimento dele. Você só pode acreditar em quem você conhece. Eu até escrevi sobre isso. Se você tiver mais intimidade com o Senhor, mais relacionamento com o autor de sua vida, mais você vai ter fé nele. Você vai conhecê-lo. Você vai ver que ele é o Deus do impossível. Você vai experimentar disso na sua vida, como eu experimento diariamente. Diariamente, essa palavra que Deus nos traz para este canal Despertar com Cristo, que é um ministério que nasceu no coração de Deus, todos os dias é a porção dele. É o maná que cai do céu para nós. Quem quiser maná, fique à vontade para ouvir a palavra de Deus. Através deste canal e de muitos outros que Deus levantou muitos homens e mulheres. Falta de oportunidade de conhecer a verdade você não tem. Você não tem. Agora você só vai buscar essa verdade se você escolher a vida. As pessoas estão usando os recursos de acesso ao conhecimento de forma completamente errada.
estão gastando o seu tempo conhecendo o pecado do mundo. O povo se diverte em ver o pecado do mundo. Tem cada vídeo que dá vontade de chorar e de repente você vê uma pessoa dando gargalhadas com ele. Onde alguém está sendo altamente ridicularizada. E o povo acha engraçado. Ei, vamos parar com isso. Vamos parar de ver bobagens, de procurar conhecimento da morte e da mentira e da utopia. É uma utopia. Você vê hoje as meninas de 20 e poucos anos, deformadas, o rosto deformado de tanto botox e preenchimento para poder fugir da possibilidade de um dia envelhecer. Tudo isso, essa angústia, esse medo do envelhecimento, tão desesperadamente, não é nada mais, nada menos do que falta do conhecimento de Deus. E excesso de conhecimento de asneiras. Parece até que a pobre da moça levou um soco, fica com os lábios dessa largura, inchado, deformado, não consegue nem juntar direito. Eu não sei como é que a pessoa consegue comer assim, de tanto preenchimento. Meninas lindas que não precisam disso. Vai conhecer a verdade que liberta. Vai te alegrar no Senhor. Às vezes adoecem, ficam deformadas. Às vezes querem colocar muito silicone no corpo e ficam deformadas, supurando, saindo pus do corpo delas. Um corpo tão perfeito já que o Senhor fez. Mas Satanás colocou o corpo ideal. E esse corpo ideal que ele quer colocar na sua cabeça não é o corpo perfeito. É o corpo ideal para ele. Ideal para roubar de você a maior riqueza do mundo, a sua beleza natural. E o tempo perdido com isso. E o dinheiro gasto com isso. E a falta de paz, no final de tudo. A moça toda aleijada, vai dormir com as coisas que são permanentes, cílios postiços, mas que são permanentes, durante alguns meses, e com medo que caia no lençol. É tanto sofrimento. Tudo isso aí, falta de conhecimento de Deus. Ele disse, meu povo peca por isso. Se conhecer o Senhor, automaticamente você vai ser feliz. Você não vai pecar, porque o pecado traz infelicidade. O pecado traz insatisfação. O pecado é estéril, ele não dá frutos. E ele é mortal, porque o preço do pecado é a morte. Preferem conhecer a morte e rejeitam o conhecimento da vida. Nós temos todos os recursos possíveis para conhecer a verdade. Não tem para onde correr. Nós podemos conhecer a verdade. E não chegou aqui, para a honra e glória do nosso Deus, a ditadura que proíbe a leitura da Bíblia. Então você ainda tem o privilégio de poder ler a palavra de Deus com liberdade.
que você está fazendo com este seu direito de ler a vida? Está gastando o seu tempo lendo a morte, conhecendo como morrer mais fácil, como chegar mais rápido no inferno, como me distanciar da verdade? Olha, eu vi um depoimento que eu realmente não conseguia entender direito. Dizia assim, uma moça que eu acho que era uma artista, porque eu não olho essas partes desses artistas, esses negócios. Realmente, eu não gasto o meu tempo que Deus me deu de vida vendo isso. Mas pelo negócio que deu no YouTube, como era um testemunho, ela disse assim, ressuscitei. Como que ela conheceu Deus naquela situação. Aí chamou a minha atenção. Puxa vida, essa jovem teve essa experiência com Deus. Eu quero ouvir, eu quero ser edificada por essa palavra que essa jovem vai dar. Coloquei. Aí na história, como que ela era uma pessoa famosa. Talvez ela seja mesmo, provavelmente, só não é para mim. Para mim, realmente, foi a primeira vez que eu vi. Mas para muita gente, com certeza, não sei se era porque cantava, não sei se era atriz, eu realmente não sei. Mas como dizia, fulana de tal, é como que se disser o meu nome, ninguém sabe quem sou eu. E como disse o nome dela, é porque ela é alguém que o povo conhece. Aí diz, fulana de tal, uma experiência, não sei o que, ela faz, ressuscitei. Aí eu fui ouvir. Aí ela disse que ela estava num hotel com outras pessoas. E que, de repente, ela não conseguia se mexer. Ela queria falar e ela não conseguia falar. E ela disse que sentiu que estava morrendo. E ela queria ajuda, mas ela não conseguia pedir. Aí ela disse que, de repente, alguém chegou, uma das outras colegas que estavam nesse hotel com ela, e percebeu que ela estava diferente. E aí falou com ela e ela disse que ela não conseguia responder, apenas ela olhava para a pessoa. Aí ela disse que essa pessoa, uma dessas pessoas, se ela vai explicar, só que eu não fui até o final, realmente, quando eu entendi que a mensagem era completamente desorientada. Nem ela sabia o que tinha acontecido. O que foi que levou ela a ter aquele negócio? Então, ela só sei que ela disse que quando ela teve um momento que ela gargalhou. E aí a outra pessoa disse, você está rindo de mim? Aí ela disse que não conseguia responder. Mas aí ela conseguiu chamar uma pessoa no celular, que eu acho que era o esposo dela. E 3 horas depois ele chegou. Quando ele chegou, ela disse que teve a sensação que ia morrer. Deitou no colo dele e aí depois voltou. E ela disse uma coisa que foi nessa hora que eu não consegui mais continuar assistindo. Foi quando ela disse assim, porque é assim, eu só acredito no que eu toco. Então, como eu estava sentindo em mim que eu estava morrendo, então eu acreditei que aquilo estava realmente acontecendo. Mas eu não entendi. Se ela passou a crer em Deus a partir daquele momento, se ela acreditou porque ela sentiu o que ela sentiu, se o que ela teve foi uma experiência com Deus, quanto à ressuscitação, eu não entendi nada porque ela não morreu. Ela gargalhava, ela falava, ela ficava ausente e ela voltava. Mas ela não desmaiou. Quando ela estava ausente, ela estava com os olhos abertos, assim disse as pessoas que falaram com ela. Então, irmãos, a juventude está precisando de socorro. A juventude peca porque não conhece a verdade. Não conhece a Deus. Não sabe que Deus enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, para que todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos
não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, irmãos. Elas precisam tocar. Elas precisam fazer aquilo que Tomé precisou fazer. Elas precisam do conhecimento da verdade. Deus que tenha misericórdia dos nossos jovens. Era tão linda essa pessoa. Eu não gravei o nome, mesmo que tivesse gravado, eu não ia expor essa pessoa, jamais. Mas eu consagro a vida dela ao Senhor e peço que ela um dia creia sem precisar tocar nem ver. Porque é isso que agrada a Deus. Então nós temos todos os recursos possíveis para conhecer a verdade. Mas infelizmente, a maioria prefere gastar seu tempo conhecendo a mentira, preferindo o mal. O povo peca por falta do conhecimento de Deus. É maior a profundidade do amor de Deus que os abismos do pecado. Isso me deu esperança. Prevalecendo em Deus a compaixão e o perdão. Sabe de onde eu tirei essa frase? Do comentário que tem na Bíblia Sagrada sobre o ministério de Oséias. Oséias, aquele que falou que o Senhor disse, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. No capítulo 4, ele vai falar o comentário sobre o capítulo 4. Do capítulo 4 em diante, o profeta descreve a perversão em que se acha atolada a sociedade israelita. A nossa sociedade está atolada na perversão. Perverteram todos os valores. Tudo nela está adulterado ou corrompido. 2 pontos. Aí ele começa a descrever o que está adulterado, o que está sendo corrompido. O culto. Ele começou do culto. O sacerdócio. Então, as igrejas, elas precisaram de passar pelo que passaram e pelo que estamos passando hoje. Nós ainda estamos no barco que está balançando muito, mas não está à deriva. O nosso Senhor está no leme. O nosso Senhor está no controle total de nossas vidas e deste barco. E ele disse aqui que o culto, o sacerdócio, estava corrompido. Como é se corromper? Como é que a igreja se corrompe? Quando ela permite que o pecado entre nela. Quando ela, para agradar os membros, ela aceita o pecado nela. Ela começa a fazer saltos na Bíblia. Determinadas passagens da Bíblia não podem ser lidas. Pode desapontar alguém. Alguém pode ficar chateado e deixar de ir para a igreja. Porque aquela palavra, era muito forte. Perdão, irmãos. Pregação. Então, o que acontece?
palavra de Deus, ela tem que ser ministrada em conformidade dentro da igreja, em conformidade com a vontade do Pai. Não pode haver saltos. Não, peraí. Porque se eu ler essa passagem, aí vou atingir fulano. Aí ele vai deixar de vir à igreja. Não, ele precisa, a gente tem que ir devagar. Não. A gente, com todo amor, a gente lê a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. O povo precisa conhecer a verdade que liberta. O povo precisa conhecer a Deus. E não pode haver perversão, distorção, pulinhos na Bíblia. Tem que ser a palavra, mostrando aqui, ó, Davi pecou, ele adulterou. Ele depois ainda, quando viu que não tinha como esconder o pecado dele, providenciou que morresse aquele homem para que ele não fosse desmoralizado. Ele fez isso, mas o profeta foi até ele. Quando o profeta mostrou o pecado a ele, ele não mandou matar o profeta, não. Ele se arrependeu, onde a dor foi tão grande na alma dele, que os ossos dele, ele fala num dos salmos, ficaram podres. Doía os ossos dele, do arrependimento. E ele teve que assumir a responsabilidade do pecado dele. Ele queria era que o homem lá se resolvesse, o menino ficasse como que fosse do marido da mulher. Mas ele teve que assumir esta mulher, e não só isso, ele teve que ver o fruto do pecado morrendo, ele teve que ver a morte do fruto do pecado. Ele sofreu consequências terríveis pelo pecado. Mas a palavra tem que ser falada. Tem que mostrar. Houveram tantos homens fiéis a Deus e todos eles estão na glória com o Pai. E todos os que se rebelaram contra o Senhor e que não se arrependeram, pereceram. Você precisa conhecer essa verdade. Agora vamos na atualidade, na história contemporânea. Todos os que tentaram negar o Senhor pereceram. Nós sabemos. John Lennon. Quem mais negou o Senhor e morreu? Tancredo Neves. Ele disse que mesmo que Deus não quisesse, ele iria assumir como presidente da República do Brasil. Mas ele não assumiu. John Lennon, ele se achou tão importante quanto Jesus Cristo. Ele disse que estava sendo famoso tanto quanto ele. E aí foi assassinado por um dos fãs, daqueles que tinham ele como um Deus. Quem mais? Tenho certeza que vocês conhecem. Não me veio à memória, então é porque não preciso ficar ditando. Mas só sei que todos os que negaram o Senhor pereceram. Tanto os da Bíblia Sagrada, como os de hoje, no nosso tempo. Não tem para onde correr. Ninguém pense que pode brincar com Deus. Quem diria? Esses organizadores do carnaval,
Quando que eles acreditariam que Deus podia fazer com que não houvesse carnaval? Quem imaginaria isso? Quem imaginaria que um vírus, uma coisinha tão pequenininha, invisível aos olhos nus, só é visto pelo microscópio, conseguiria atingir toda a Terra, todas as nações da Terra e passar assolando toda a Terra? Quem diria? Será que aqueles cientistas que se acham verdadeiros deuses acreditariam que presenciariam este vírus da pandemia? Por que que estes cientistas não estudaram também a palavra de Deus? Eu não vou generalizar, viu? Com certeza, os cientistas mais sábios se rendem ao Senhor. Pastor Hernandes Dias deu um exemplo, que inclusive alguma vez, eu acho que um dia eu citei isso aqui no canal. Mas tem muita gente que hoje vai assistir pela primeira vez. E como tem a ver com o conhecimento, eu vou citar isso. Ele disse que um cientista muito renomado, não sei se na Inglaterra, e ele estava viajando num vagão de um trem e entra naquele vagão para dividir o espaço com ele um jovem cientista. Ele, um cientista renomado, e aquele jovem cientista entra. Mas como todo inexperiente da vida, ele ali, cheio de livros, ele nem atinou direito quem era o parceiro dele daquele vagão. Ele só observou que aquele parceiro do vagão estava lendo a Bíblia Sagrada. Aí ele, como cientista que se preza, imediatamente ele fala com aquele homem e diz: você ainda acredita nisso? E aí o cientista começa a explicar para ele que sim, acredita. Porque, inclusive, quanto mais você conhece a ciência, mais você vê que seria impossível a existência humana sem uma ação que vai além do conhecimento do homem. Se não, vejamos, tenta fazer uma célula humana sem o auxílio de nada do ser humano, viu? Porque senão não vale. Mas aí o cientista continua falando com ele e dizendo, explicando para ele da existência de Deus. E ele relutante. Ele achando que aquilo ali é falta de conhecimento. Ou seja, se o Senhor conhecesse a ciência, com certeza o Senhor já entenderia que esse livro é ultrapassado. Não tem valor nenhum. E ali ele achava que era o máximo, porque estava lendo aquilo. E ali o cientista começa a mostrar para ele do cosmos, da grandeza de Deus. Eu sei que eles têm uma conversa longa e muito boa. E no final da viagem, o cientista vai e apresenta para ele, eles trocam de cartão
cartãozinho para dizer quem era a pessoa. E aquele cientista novo que estava se achando muito mais sábio do que aquele homem que estava com a Bíblia Sagrada na mão, se surpreendeu quando leu o cartão, pois se tratava de um mestre, um cientista renomado, um homem estudado. Aí o homem só explicou para ele que quando chegasse mais na frente do conhecimento daquele novo, daquele jovem cientista, ele chegaria à conclusão da importância deste livro sagrado, da palavra de Deus. Essa Bíblia é a minha Bíblia bem velhinha. E essa aqui é a Bíblia mais nova. É porque essa Bíblia, ela é tão importante porque ela fala sobre os profetas, sobre a história deles. Mas o que ele queria dizer era isso. Ele queria dizer ao rapazinho, ao cientista novo, que quanto mais ele se aprofundasse na ciência, mais ele chegaria à conclusão da existência de Deus. Mais ele entenderia que muitas respostas da ciência estão aqui. Estão aqui muitas respostas da ciência. Muitas, inúmeras, estão exatamente no livro da vida. Por isso que ele é tão atacado. O adversário, ele luta contra este livro, porque é neste livro que mostra que o adversário já perdeu. Desde quando Jesus morreu por nós, pagou o preço, ele já perdeu. Porque Jesus já pagou o preço. Agora isso não quer dizer, peraí, ele pagou o preço, agora eu vou para o céu adulterando, fumando maconha, praticando imoralidade sexual, falando mal do meu próximo, odiando o meu próximo, sendo egoísta. Não. Acontece uma coisa quando você conhece a verdade. Ela te liberta do pecado. E ela te dá plenitude de vida. Ela te enche de alegria. Ela faz com que você entenda que o Senhor, está no controle. O grande comandante está conosco, através do seu Espírito Santo. E Jesus continua intercedendo por nós. Agora o povo precisa conhecer. O que ele explica é isso. O meu povo peca por falta de conhecimento. Então a cobrança de hoje é: conheça a palavra de Deus. Busque conhecimento da verdade. Não gaste uma fração de sua vida vendo como é que o império de Satanás está funcionando hoje. Vendo como é que o negócio lá, que não sei o quê, da ordem mundial, não sei o quê. Eu sei que ela vai ser derrubada. Esta nova ordem mundial, quando a cruz do Calvário chega nela, ele me mostrou. Ele mostrou o símbolo dela, da nova ordem mundial, e mostrou a cruz. Quando a cruz chega no símbolo, esfacela o símbolo. Ou seja, não vai mais existir nada dessa nova ordem mundial. Ela vai simplesmente ficar como uma poeirinha bem fininha que o vento do Espírito vai levar para bem longe da gente. E o poder de Deus vai prevalecer sobre todo aquele que nele crê. Mas como crer se não conhecer? Então eu fico sempre batendo na mesma tecla. Precisamos conhecer a palavra. Aí o que acontece?
Muitas vezes nós estamos buscando a palavra e são infiltrados. Algumas pessoas são infiltradas ali, naquele você está aqui vendo uma mensagem. Aí vem os infiltrados, que ficam tentando distorcer a palavra. Aí quando você vir que ele disser assim, olha, é o seguinte, precisamos modificar porque hoje, na modernidade, isso não cabe mais. Aí você imediatamente exclua essa mensagem mentirosa. Agora, quando você vir que diz, ei, o negócio tá difícil, não tá? Mas Deus está conosco. E o terrorismo satânico que está tentando apavorar todo mundo não vai prevalecer. E os ditadores, no momento que Deus disser é agora, eles serão destituídos. Eles vão perder. Eles vão sair do poder. E Deus vai levantar homens segundo o coração dele para governar as nações. Agora, o povo de Deus precisa colocar Deus no lugar dele. É o primeiro lugar. Ele tem que estar no primeiro lugar. Quando você entender isso, você vai ter paz e alegria. Então, conheça a verdade que liberta. Busque conhecimento. Povo de Deus, busque conhecimento. E aqui, continuando, primeiro ele falou que estava acontecendo tudo está sendo adulterado e corrompido no culto, no sacerdócio, na justiça, na moral e na política. O Israel sofrerá as consequências do seu desvio. Contudo, ainda há lugar para a esperança. Evocado no capítulo 11 de Oséias, com palavras comoventes, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, o Senhor diz. Mesmo assim, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Depois, no capítulo 14, tendo suplicado, Oséias suplica ao povo: converta-se, ó Israel, convertam-se ao Senhor seu Deus. O profeta anuncia: sararei a sua perversão. Eita, Deus bom! Ele vai sarar, vai nos sarar da nossa perversão. Eu voluntariamente os amarei. Oh, que palavra linda! Ninguém antes havia proclamado com intensidade que é maior a profundidade do amor de Deus que os abismos do pecado. Porque onde há abundância do pecado, haverá a superabundância da graça de Deus. Prevalecem em Deus a compaixão e o perdão. É até aqui. Prevalecem em Deus a compaixão e o perdão. Meu Deus, como é bom saber que o Senhor nos perdoa. Como é bom saber, mas lembrem-se, na oração que Jesus nos ensinou, há uma condicional
para o nosso perdão. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a condicional. Vamos orar, irmãos. Hoje, eu peço oração por Geisa, para que Deus envie agora um anjo para restabelecer a saúde dela. Para fazer nela, Pai, conforme a tua vontade. Eu te consagro a vida de Geisa no teu altar, Senhor. A vida de Geisa e de todas as pessoas que estão ali na UTI. A vida dos médicos, dos enfermeiros, dos operadores da saúde, dos que estão limpando ali o chão dos hospitais. Derrama da tua unção. Unção de salvação, unção de cura, unção de libertação. Peço também por Ivan, Senhor, que Gleice pediu oração. Quem pediu oração por Geisa foi doutora Suerda. E por Ivan foi Gleice. E eu entrego em tuas mãos, Pai, estas duas causas tão difíceis. E todas as pessoas que estão agora, mesmo sem sintomas, mas já contaminadas, para que o Senhor as cure, limpe, purifique elas, nos purifica, Senhor. Não deixa nenhum vírus vivo no nosso corpo. Que os vírus sejam pelo Senhor extintos. Que haja, meu Pai, refrigério. Que os hospitais sejam agora visitados pelo Senhor. Sara a nossa terra, Senhor, através do conhecimento da Tua palavra. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, com o nosso espírito, Pai, cheio de fé. Fé porque Te conhecemos. Fé porque sabemos que o Senhor chega para uma árvore que foi cortada. Uma árvore que foi cortada. E o Senhor diz, tem vida aí. E eu vou restituir. Tem vida aí. E eu vou restituir. Vou expulsar agora o anjo da morte e vou restabelecer a saúde desta pessoa ou destas pessoas. Nós cremos, Deus. O Senhor chegou ali para o profeta e conduziu o profeta a um vale que estava cheio de ossos secos. E a tua palavra diz que estavam sequíssimos. E o Senhor diz, haverá chance destes ossos reviverem? E ele disse, só tu, Senhor, o sabes. E o Senhor disse, profetiza a estes ossos que vivam. E ali houve um barulho de ossos, juntando-se aos seus próprios ossos, porque estavam tudo espalhados. E ali ficou um exército de homens mortos. Havia carne, havia nervos, havia sangue, havia tudo ali, mas não havia vida. E o Senhor vai e fala ao profeta. Profetiza.
para que o Espírito de vida, venha sobre eles. E assim, com o sopro do teu Espírito, levantou-se um exército de homens vivos. Pai, a tua igreja, Pai, estava morta, ossos sequíssimos, e nós nem percebíamos. A tua igreja estava trabalhando de forma superficial, fazendo aquilo que agradava aos homens e, consequentemente, desagradava ao teu espírito. Mas o teu espírito estava ali, colocado de lado, em segundo plano. E o povo estava caminhando para a morte eterna. Mas o Senhor levantou profetas para dizer: ordena que haja vida. Ordena que o meu Espírito seja derramado novamente sobre as igrejas. E assim, Senhor, eu te peço, Senhor, na minha pequenez, nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, mas eu te peço, derrama do teu Espírito sobre toda a terra, sobre todo ser vivente e sobre a tua igreja. Sopra, Espírito, sobre nós e dentro de cada um de nós, para que a tua igreja volte a viver e a caminhar para a vida eterna. É o que eu vos peço e vos agradeço, no nome do vosso Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Aviva, Senhor, os nossos corações. Derrama do teu Espírito para que haja arrependimento de pecado, mudança de vida. O homem precisa viver em santidade. E assim, Pai, o Senhor sarará a nossa terra. Sara todos os enfermos que estão agora, ou em suas casas, ou nos hospitais, ou nas UTIs ali dos hospitais, ou nas UPAs. Vai ali, Pai, soprando. Oh, aleluia. Vem, Pai, em nosso socorro. Faz, Pai, a tua vontade prevalecer. Faz o homem sentir sede de ti. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo, tem compaixão de nós. Vem, Jesus, o Cristo que morreu por nós, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Ó, vem, Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e derrama sobre nós o teu poder, a tua salvação, a tua cura, a tua unção.
Ó, vem, Senhor Jesus, vem derramar do teu amor. Ó, vem, Senhor Jesus, vem nos salvar com teu poder. Derrama sobre nós o teu amor. Derrama sobre nós o teu poder e faz em nós a tua vontade e faz em nós o teu querer. Vem, Jesus, e derrama o teu poder. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te, Senhor, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória e o louvor sejam dados a ti, ó Deus, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Eita, como Deus é bom. Deus é bom. E Deus está conosco. E a sua misericórdia dura para sempre. Assim diz o Senhor. Aprenda dele. Aprenda dele. E tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. Amém? Fiquem com Deus. Na paz do Senhor. Na paz que excede todo o entendimento humano. Use o seu tempo aprendendo de Deus e não ouvindo notícias que você não pode resolver. Amém? Mas Ele pode, viu? Ele pode resolver. Você não pode, mas Ele pode resolver. Você nem precisa saber, mas Ele pode resolver. Você nem precisa saber do que é. Ele está no controle. Ele já está resolvendo. E a vontade dele já está prevalecendo. Amém? Fiquem com Deus. Na paz do Senhor. Amém.